Manhã aí, estamos acordando. Primeira vez que eu tô aí com vocês, dando essa aula, né? Eu participei na turma 4, não, na turma 3 também, de uma aula aí em que a Karina ministrou, eu estava lá na aula acompanhando, né? E assumi aí a turma 1 e 2 já faz um tempinho, tá? Então, na verdade, hoje, a proposta não é a gente fazer aí, entrar muito a fundo na matéria, creio eu aí que todos vocês estão cientes que esse tempo, na verdade, já passou, né? A gente teve aí um ano para poder fazer isso. Mas eu quero dar alguns insights, ver o que eu posso colaborar com vocês aí para facilitar na hora da prova, tá? E vocês fiquem à vontade para fazer questões, fiquem à vontade para interagir. E eu vou compartilhar o trabalho aqui com alguns slides, eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês, e em cima delas a gente vai conversando, tá? Então deixa eu colocar aqui para a gente ver. Belezinha, estamos então aí. Tá. Estamos aqui com a nossa telinha revisão final, tá? Vamos embora. Todo mundo já acompanhando a tela aí, né? Já está aparecendo. Então, qual que é o nosso objetivo hoje, tá, gente? Correção do simulado. Vou estar passando algumas questões aí para vocês. Revisão geral e comentários finais. Um só confirmando para mim, tá ok. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação, né? Todo mundo tá vendo? Beleza, Vitor? Obrigadão, tá? Então, vamos embora. Correção de simulado, revisão geral e comentários finais. Vamos ver aí o que a gente tem aí de simulado, tá? Algumas questões foi a professora Karina que fez, até algumas que foram bem focadas na turma de vocês aí. E outras questões, 3 das 5 questões fui eu que montei, tá bom? Então vamos para a primeira questão, gente. Guerra dos Farrapos, tá? Eu vou, como a gente já teve isso na prova, eu não vou estar aqui lendo a questão como um todo, vou estar mais explicando o porquê das alternativas que foram corretas, tá? E eu quero usar esse momento, isso também já é um modo que eu trabalho ali com a turma 1 e 2, para a gente poder até dar umas dicas, assim, diante de uma questão dessa, o que, que a gente faz, né? Porque, assim, ou você sabe ou você não sabe nesse caso, né? Não tem como você se invocar uma resposta do nada olhando só o enunciado. Algumas questões até dá, mas esse caso aqui não. Eu já antecipo para vocês que uma questão como essa, nesse sentido aqui, cujas alternativas são muito parecidas, exige um detalhe muito técnico, não é muito comum cair, tá? Então, assim, você não vai pegar uma prova que todas as questões de histórias vão estar nesse formato aqui. Talvez uma das questões estejam. O que normalmente se faz, e essa é a intenção da pessoa que está avaliando vocês, é a gente ter uma questão em que você tem alternativas que elas são bem diferentes uma da outra. Porque o intuito, principalmente quando a pessoa está avaliando a matéria de história, não é que você crave todas as datas, todos os eventos, todos os nomes, tá? Se você for fazer uma prova da FUVEST lá para o pessoal que vai prestar para entrar para a USP, mesmo essas provas não vão exigir tanto detalhe assim. A ideia é que você consiga ter uma noção de que momento da história você está falando. E dentro daquele assunto, uma noção do que estava acontecendo, tá? Então, nesse caso aqui, realmente é uma questão que ela é um pouco mais uma exceção, assim. Na regra, a gente não vai ver tantas questões assim, tá? Essa questão aqui, a resposta certa dela, sobre a Guerra dos Farrapos, era a resposta B, tá? E o que, que a gente tem nas outras alternativas? Nada mais são do que algumas hipóteses erradas, né? Algumas hipóteses incorretas em relação ao Tratado do Poncho Verde. Tá? Então, foi 25% em cima do charque estrangeiro, isso é um fato. Tá? Os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente da província, os escravizados que lutaram ao lado dos farrapos seriam forreados. A gente sabe, creio que a professora deixou isso bem claro para vocês, que não aconteceu, né? Foi um tratado assim que depois ele deu uma miada, ele não foi para frente, tá? Então, aqui só um breve esclarecimento, colocando ali algumas questões do tratado, né?
Então, ele tem algumas características, como anistia geral para todos os envolvidos da revolta. Estou lendo esse pedacinho aqui da minha esquerda aqui, né? Redução dos impostos. Opa, deixa eu voltar lá. Eleição para presidente da província e alforria dos escravos. Mas a coisa não rolou muito bem como deveria, né? Tem um tratado assim que foi meio fictício e tal, mas nesse caso aqui a resposta era alternativa B. Só prefeito de curiosidade. Mandou um joinha aí. Teve alguém que acertou essa questão? Mas não acertou no chute, tá, gente? Que acertou, tipo, sabendo. Oi? Alguém acertou essa questão manjando mesmo dela? Opa, parabéns, mano. Regaçou, viu? Era realmente assim, ela era mais difícil da que tinha ali. Então, no geral, pelo menos eu vi quando passaram pra gente as notas que a galera foi bem mal nessa daqui. Pô, Moisés, aí não foi no simulado é embaçado, hein, cara? Perdeu. Mas tenta. Cara, tenta dar uma lida nessas sessões que ela já passou, nas coisas que são passadas de material para vocês. Mas bacana você manjar essa daqui. A 42, será que foi uma questão que eu montei, tá? Então ela tá, cara, ela tá bem escancarada na apostila. Ela tá, e assim, lá na aula, quando a gente falou sobre República Velha, a gente focou bastante nisso, tá? Então a gente tinha alguns métodos de trabalho relacionados a esse momento, né, de uma das divisões da República do Brasil. Então, só recapitulando um pouco, nós temos ditadura militar, cara. Nós temos 5 momentos, na verdade, na República, né? A gente tem o primeiro momento que a gente chama de República Velha, tá? Que também a gente pode chamar de República Oligárquica e Política do Café com Leite, que é o que a gente tem aqui. A República Velha, na verdade, era dividida em República da Espada, ali com Deodoro, quando ele faz a proclamação da República, e depois a gente entra nesse período de República Oligárquica, tá? Essa palavrinha chata, oligárquica, que talvez possa ter bagunçado um pouco a cabeça aí, é quando a gente tem um monopólio, né, de um tipo de indústria, por exemplo. Quando a gente fala sobre grandes empresas, grandes bancos, e nesse caso que a gente está falando de grandes agricultores. Sim, ela dá uma impressão de ditadura militar pelo fato da imagem trazer um fator de violência, né? Só que se a gente interpretar bem o que essa charge ela está falando, o que está rolando aqui? É uma intimidação para o voto. Aí, para quebrar um pouco o argumento de ditadura militar na mente de vocês, ditadura militar nem voto tinha, velho. Entendeu? Você tinha ali, na verdade, um governo que era ditador. Então, assim, a gente está falando aqui de um período que nós temos a população civil votando, sim, a gente tem eleição para presidente, por exemplo, através do voto, só que como o voto era aberto, você tinha os líderes regionais, somente no Nordeste ou no interior, os caras chegavam e realmente colocavam o capanga lá dele para ficar visualizando, mano, deixa eu ver o que o maluco voltou. Porque se o cara votasse, tipo, no candidato que era opositor àquele coronel, era bala. Sumia com o cara, CPF cancelado. Foi pra vala, tá? Então isso rolou muito. O nome disso foi coronelismo. E daí nós tínhamos outras características da República desse momento, né? Dessa política do café com leite, que era o clientelismo, por exemplo. O presidente ele ia e ajudava um cara na região dele com algum projeto, com algum dinheiro e tal, e esse cara falava, olha, eu vou apoiar um candidato que vai apoiar o presidente. Então era uma troca, tá? E só para recapitular aqui esse lance da política do café com leite, que eu acho que é um dos assuntos que já caiu em prova, tá? Então vale a pena a gente colocar, justamente pelo fato de que nesse momento da República só 2 estados brasileiros tomavam conta do governo federal. A gente só tinha presidentes que vinham de 2 estados brasileiros, que era Minas Gerais e São Paulo. Então você associa o leite a Minas Gerais, tá? Hoje a gente pensa em queijo, essas coisas e tal, e você associa o café a São Paulo, por isso política do café com leite, tá? São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. E esse governo ele termina com a Era Vargas. Então isso daqui a gente está falando aqui, opa, é alternativa B. Errei. Errei o quadradinho aqui, gente. Na verdade, a resposta é a B, tá? Copiei do slide anterior. A gente está falando da República Oligárquica, que é a chamada também política do café com leite, tá?
E daí a gente não tem, no caso, a República Militar, você vê que ali na justificativa da resposta, no último parágrafo, né? A República Militar, que foi de 64 a 85, foi um período de ditadura militar no Brasil, e o coronelismo foi uma prática política que até foi tolerada durante esse período, mas não era característica, tá? Principalmente pelo fato, como eu falei para vocês, a gente não tinha eleição, por exemplo, para presidente e para muitos cargos, em função de ser uma ditadura. Tá? Então, por isso que quando a gente pensar em coronelismo, a gente pensa nessa época aqui da República Velha, tá? Início do século XX. Pessoal, 43 era mais fácil, tá? Assim, qualquer coisa relacionada à Guerra Fria, meu, ela tem que estar muito presente na cabeça da gente, tá? Por quê? Por que que eu falo que ela é fácil? Mano, tem muito filme, tem muita animação. A Guerra Fria ela foi uma coisa muito marcante na nossa cultura, né? O Brasil, ele durante alguns anos, ele não sabia muito bem que lado ia ficar, mas a gente sempre pendeu para ficar com o lado americano, né? Sempre foi a cultura americana que nos influenciou. A gente quase não assiste, por exemplo, filme russo, série russa. Isso é uma coisa que até hoje não chega na gente, né? Apesar de ter produção cultural na Rússia também. Mas nós somos sempre muito influenciados pelos americanos. E teve um slide que eu passei na turma 1 e 2, quando eu falei de Guerra Fria, que é muito louco a gente pensar. Todo mundo tem bem presente como é que é a bandeira dos Estados Unidos, né? E as cores que predominam nela é o azul, o vermelho e o branco, né? Que faz a montagem do que a gente tem ali no uniforme, né? E tem as estrelinhas, se não me engano, que elas são amarelas. São amarelo, branco, azul e vermelho. Isso daí, que a gente tem na bandeira lá. Se a gente for pensar em todas as referências de heróis que a gente tem, os principais heróis que vem na nossa cabeça, principalmente quando a gente pensa em Marvel e pensa em DC Comics ali, que são as duas grandes indústrias, a gente pensa no Capitão América, a cor do uniforme dele é a cor da bandeira dos Estados Unidos. Mulher Maravilha, a cor do uniforme dela é a bandeira dos Estados Unidos. Homem-Aranha, a cor do uniforme dele é a bandeira dos Estados Unidos. Superman, a cor do uniforme dele, bandeira dos Estados Unidos. Capitão Marvel, a cor do uniforme dela, a bandeira dos Estados Unidos. Você sempre associa o herói à cor vermelha. A cor da bandeira dos Estados Unidos, perdão. E muitos dos vilões, eles são com a cor vermelha, que era para fazer uma associação à Rússia. Então, cara, até a indústria cinematográfica tentava colocar na mente da gente que assim, você tem que escolher um lado, e o lado é o lado americano. O lado americano é melhor. Fora uma porrada de filmes, tipo Rambo, essas coisas e tal. E aí, uma das grandes características foi a corrida espacial, tá? E nós temos aqui a justificativa do porquê que não foram as outras. E daí eu vou fazer esses comentários, porque essa aqui realmente vale a pena a gente pegar aí qual que foi o grande pulo do gato, tá? Na alternativa A, queda do Muro de Berlim logo após a Segunda Guerra Mundial. Não. Queda do Muro de Berlim foi no final no final do período da Guerra Fria. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 45. Você vai ter a queda do Muro de Berlim só em 89. Tá? Então, essa daqui tá absurdamente errada. Uma daquelas vocês pode riscar. A vitória americana na Guerra do Vietnã, com a ascensão do capitalismo. A Guerra do Vietnã não foi vencida pelos Estados Unidos. Tá? E o que acabou acontecendo no Vietnã foi a ascensão do comunismo, não do capitalismo. Então, essa está totalmente errada também. Tá? No caso da D, a Guerra da Coreia, que terminou com a unificação da Coreia Norte e Sul. Gente, até hoje a Coreia Norte e Sul é separada. Nunca teve essa unificação. Tá? Essa unificação aí a gente deixa de lado e pensa, pô, Coreia Norte e Sul, até hoje assim. Tanto que a Coreia do Sul é, cara, fantástica no que diz respeito à tecnologia e tal, mas, como é que é assim, totalmente capitalista, vamos colocar dessa forma. E, infelizmente, né, a Coreia do Norte socialista aplicou o socialismo de uma forma bem deturpada e hoje o pessoal lá sofre pra caramba, né? E a criação da CIA, gente, se você pensa em CIA, inteligência americana, não tem nada a ver com a União Soviética, tá? Então essa daqui, mesmo se você não soubesse que a corrida espacial foi na segunda metade do século XX, por eliminação você mata ela, tá bom? Legal que eu vi que bastante gente acertou essa daí. Questão 44. A escravidão foi um sistema de exploração que durou por séculos no Brasil. No entanto, a pressão do movimento abolicionista e influência internacional levaram à aprovação de uma série de leis. E aí a gente lista 4 leis. E tem uma alternativa E falando todas as alternativas estão corretas.
tá? Eu vou dar uma dica para vocês em relação a essa questão, porque esse é o tipo de questão que cai, tá bom? Se você sacar que duas estão corretas, vai na E, tá? Mas assim, você tem que ter muita certeza de que duas estão corretas. Porque, ou então, se você souber que todas estão, daí você vai com confiança, tá? Mas assim, vai ser impossível, numa alternativa que nem essa, ele colocar duas certas, duas erradas e ter uma falando assim, todas estão corretas. Porque então nenhuma vai estar correta, tá? Você não pode ter duas alternativas corretas na prova, né? Então, nesse caso, se você tiver duas que você tem certeza, manda bala, tá? Arregaça, coloca aí a E, que dá certo, tá? E aí tá exatamente na sequência histórica, gente. Eusébio de Queiroz, em 850, proibiu o tráfico negreiro, não tinha mais legalidade no transporte de africanos para a costa brasileira a partir de 1850, tá? 1871, lei do ventre livre. A partir daí, escravos que nasciam libertos, tá? Em 1885, lei de sexagenário libertou os escravos com mais de 60 anos de idade. Tá correta também, mas só fazendo uma parte sobre essa questão, dificilmente o escravo chegava a 60 anos, tá, gente? Isso, exato aí. Ventre livre e lei áurea. Pronto, se você matou a ventre livre e lei áurea, você sacou que tá na data certa, pode mandar na E, tá? Então, todas as alternativas estão corretas. Beleza? Essa daqui vai ser assim. E aí, mais uma vez, eu ratifico a dica que eu falei. Sacou que duas estão certas, pode meter a E que tá tudo certo. Tá? Vai na fé que. Mas tem que ter certeza dessas duas aí, duas no mínimo. Vamos pra próxima. Gente, Deodoro. O que rolou com Deodoro? Deodoro tava velho, mano. Deodoro tava velho, tava mal de saúde. Na verdade, tem um livro que eu acompanhei do Laurentino Gomes, 1889, fala justamente da transição entre a monarquia e a república, né? E nesse livro fala que quando o Deodoro da Fonseca ele proclamou a república, ele subiu no cavalo, ele passou a noite mal, todo mundo achou que ele ia morrer, mano. Aí ele tava muito velho e muito zoado, assim. Ele ainda viveu alguns poucos anos, mas sempre doente, tá? E pouco apoio político. Então essa daqui, assim, é simples a gente ter a certeza de que aí, se você conhece o fato, tá? Agora, se não conhece o fato, dá para a gente eliminar algumas, tá? Por exemplo, a C. Como o coronel precisou servir na Revolução de 30. Cara, 1930 tá lá na frente. Quase 40 anos depois do rolê. E ele já era velho no rolê. Então não tem como o cara servir, tá ligado? O cara vai servir com cento e poucos anos. Ele tava morto aqui, tá bom? B. Sofreu um atentado a mandos do Exército Imperial. Cara, quando proclamaram a República, acabou tudo relacionado ao Império. No Brasil foi uma coisa muito louca. Não teve assim, ninguém que chegou e falou, vamos voltar com o Império, cara. O Império era legal. Não. Na verdade, o que rolou foi o seguinte: o Império estava numa decadência ferrada, tá? Então, o Deodoro é o cara que proclamou a República e tal. Então, só isso daí, tá? O restante, tipo, assim, chega a ser bizarro as outras questões, porque realmente não tem nada a ver com a história, tá bom? Então, essas são as alternativas aí que a gente teve no simulado, tá? E daí, depois, ao final da aula aqui, eu vou dar mais algumas dicas relacionadas a como responder questões, mas só para a gente poder passar aí e poder tirar alguma dúvida. Tem alguém com alguma dúvida específica sobre alguma dessas 5 questões que queira falar agora? Não? Então, beleza. Então, Isaías fala por todos aí. Vamos seguir, tá? Pessoal, revisão geral. Eu tenho um método de dar aula, eu trabalho bastante com a questão do slide, da apresentação, com figuras, tá? E é óbvio, né, que a gente teve aí muitas aulas para poder falar de muitos assuntos. Eu não sou louco de tentar passar para vocês conteúdo aqui hoje. Ninguém nem tem cabeça para conseguir absorver isso. Mas o que eu pensei em fazer na aula de hoje, tá? E tá muito coerente com o que eu já vinha trabalhando na outra turma. Eu quero fazer uma revisão no sentido de um mapa geral de história, tá? Porque é importante que a gente consiga ter a visão macro da coisa, de como que a gente dividiu a história e mais ou menos assim, os principais fatos, os principais períodos, para a gente mais ou menos sacar onde que a gente tá? O que é muito importante nessa fase,
que vocês estão para prestar prova, tá? Que quando eu falo bem assim, cara, o que veio antes, o Império Romano ou a Idade Média? Meu, tem que ser muito claro que é o Império Romano. Tá? Mas muito claro. Ah, o que veio antes, a Revolução Francesa ou o Egito Antigo? Cara, o Egito Antigo veio, tipo, 3.000 anos antes da Revolução Francesa. É muito tempo, tá? Agora, é lógico que se eu chegar e for muito detalhista na pergunta, como, por exemplo, eu chegar e falar para vocês assim, qual o nome... o Egito é muitos anos mesmo. A gente tá falando de 2.500 anos antes de Cristo. Então, se você coloca a Revolução Francesa 1789, então dá 3.000, cara, dá 4.000 anos aí, nessa birosca. 4.000 anos de diferença, é muito antiga, é muita coisa. Uma das primeiras civilizações, né? Então a gente tem essa fita aí, tá? E quando a gente pensa em história, a gente tem que ter essa noção. Como eu falei, cada assunto, ele foi muito estudado, foi mostrado os personagens principais, então alguma coisa vai vir na lembrança de vocês com certeza, tá? O todo, gente, é impossível. Mas a minha proposta aqui é fazer um mapa do todo. E depois, eu compartilho na turma de vocês o slide, tá? Eu acho que eu não tô no grupo, mas eu peço para a Bia colocar para vocês tudo isso daqui que eu tô mostrando. Aí eu mando para vocês na sequência para ficar aí como um lembrete, tá? Então vamos montar essa aula em forma de um mapa. Um primeiro detalhe, tá? Isso daqui, cara, é fundamental, tá? Infelizmente, nós aprendemos história por uma visão eurocêntrica. E alguém consegue me dizer o que seria uma visão eurocêntrica? A história é contada pelo lado da Europa. Uhul! A história é contada pelo lado da Europa. Que droga! Tá certo? Porque, cara, a história chinesa é foda. Sim. Entendeu? É muito foda. E quando a gente começa a navegar, por exemplo, na história do continente africano, cara, você navega muito para trás. Os caras têm história de antes do Egito, entendeu? Pô, você pega Império Etíope, você pega impérios recentes, né? Assim, colados com a época da escravidão, a gente tem aqui, de história africana. E quando a gente pensa em história americana, pré-colombiana, cara, você tinha 3 impérios aqui, gigantes, tá? Maias, Incas, Astecas, os caras já estavam aqui. Pirâmides, calendário solar, os caras eram demais, mano. E a gente não tem o acompanhamento da história por essa visão, tá? Então nós temos o acompanhamento da história pela visão europeia, o jeito europeu de contar a história, tá? E principalmente, gente, do século XX para cá, a visão americana, tá? Então, infelizmente, a gente conversa muito pouco sobre outros países, outras culturas e tal. Mas nós já tivemos, por exemplo, quando a gente está falando do ano de 1200, 1300, o principal império do mundo era o Mongol. A Mongólia era um país acima da China. A Mongólia ela conquistou desde o mar da China até a Europa. Ela invadiu cidades europeias. Os caras conquistaram tudo. Os caras ralaram com a Arábia, os caras ralaram com a China, os caras ralaram com país próximo de onde a região da Turquia, Pérsia, tudo, cara. O Império Mongol, territorialmente, foi o maior império que a gente teve. É uma história que a gente não conta. Por quê? Porque não é uma visão eurocêntrica da história. A não ser as horas que os mongóis invadem a Europa, daí tem um pouquinho de história ali. Peste Negro, caramba, 4. Vamos então para a visão eurocêntrica da história, que, ao final das contas, é o que cai na prova, infelizmente, tá? Mas caso algum de vocês aí se incline pelo lado da história, tem muita coisa legal para ser descoberta fora isso daqui. Muita coisa legal. Mesmo. Primeira grande divisão da história que a gente tem, tá, gente? Da forma eurocêntrica de se contar a história, a primeira grande divisão, ela é em função de um acontecimento. Tá? E qual acontecimento foi esse? O que vocês estão vendo aí? Entre uma era e outra, a morte de Cristo. Exatamente. Na verdade, para sermos bem precisos com datas, Isaías, a gente está falando do nascimento de Cristo, tá? O nascimento de Cristo ele marca isso. No entanto, é óbvio que o cristianismo ele vem com toda a roupagem baseada na questão da morte. Pode falar? Alguém levantou a mão? Perfeito, tranquilo, de boa. Então a gente tem a divisão dessa forma. Por que a gente tem a divisão dessa forma? Justamente para a gente fazer uma contagem de datas, né? Então a gente começa a contar as datas após o nascimento de Cristo de uma forma positiva, antes do nascimento de Cristo, a gente vai de uma forma negativa. Pode falar, Isaías.
Ô, professor, é verdade que antigamente, depois de Cristo, o ano que eles contavam é tipo que, não é que nós conta 2022, 2023, era do, como posso falar? Eles contavam mais, tipo, 2022, eles iam descendo os anos. É certo isso? Na verdade, o que a gente tem é assim: nós temos a contagem negativa para trás do ano Domini, que a gente fala com o ano de nascimento de Cristo, como se fosse o ano 100, depois os 150 anos, depois e tal, mas foi justamente quando a história resolveu fazer a divisão desse formato, né? Então, não sei se vocês conseguem ver dá para ver meu mouse um pouquinho aí, tá bem pequenininho, mas a gente conta da seguinte forma, né? Você está com Cristo aqui fazendo essa demarcação da história, então a partir daqui é contado da forma positiva, ano 100, 200, 300, 400, 500, e daqui contado da forma negativa, ano 100 a.C., 200 a.C., 300 a.C. Então, realmente, se você faz a divisão da história nesse formato, você vem contando assim, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0. Aí você começa a contar de forma positiva. 50, 100, 150, tá? Mas aí, mais uma vez, lembrando para vocês, pela visão eurocêntrica da história. Se vocês perguntar para qualquer judeu que ano que ele tá, a gente está no ano 5.000 e alguma coisa, cara. Tá? Se você for pelo calendário chinês, a gente também está no ano bem avançado, 5.000 e alguma coisa também. Então a gente tem assim outros calendários, tá, que rolam pelo mundo, mas o calendário que a gente adota, o modelo europeu, aquele que ficou, tá, ele divide o mundo nessas duas eras. E daí, com essa divisão em mente, a gente vai fazer uma divisão da história agora em 5 períodos, tá? 4 períodos históricos e um antes da história. Então vamos falar um pouquinho deles, tá? E daí eu vou avançar aqui porque a nossa aula voa. Primeiro período, pré-história, tá bom? Segundo período, perdão, pré-história. A gente trata como pré-história tudo o que aconteceu até o ano 4.000 antes de Cristo. Então pensa que a contagem tá de Cristo para trás aqui, até o ano 4.000 antes de Cristo, tá? E qual foi o evento que demarcou o fim da pré-história e o início da próxima época? A invenção da escrita. Eu estou deixando de transparente de fundo aí, né, como se fosse uma pintura rupestre, e cada era eu coloquei uma imagem cultural para a gente poder discutir um pouquinho. Então, na verdade, o ser humano ele fazia suas representações artísticas já usando tinta, mão, sangue, barro, uma série de outras coisas, mas você não tinha escrita, você não tinha um registro da história. A história naquela época ela era passada verbalmente, só de boca a boca, você não tinha, na verdade, um livro, né, para poder falar aquilo e tal, tá? Então isso a gente chama de pré-história, que não é o fruto, não é, na verdade, o objetivo do nosso estudo, e com certeza não vai cair nenhuma questão de pré-história na prova, tá? Só que em 4.000 a.C. começa o que a gente chama de Idade Antiga, e aí sim a gente tem a escrita. E eu vou falar das características da Idade Antiga na sequência, tá? Na sequência da Idade Antiga, a gente tem aí um evento em 460 já depois de Cristo, isso levando as pessoas a saber escrever melhores, né? Pois é, né? Assim, você só tinha, na verdade, que a partir da invenção da escrita, quem escrevia era rei, era a corte, né? Uma parte da população não tinha acesso a isso. Até hoje não tem. Até na escola a gente, às vezes, infelizmente, depara com quem ainda não sabe escrever, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Um pouquinho depois de Cristo, no ano 470, né? São 4 séculos, mas numa linha do tempo da história como um todo, alguns séculos depois, nós temos o fim do Império Romano Ocidental, tá? Isso daí, com certeza, é uma matéria que foi passada para vocês. A minha intenção hoje não é debulhar cada matéria, é só mostrar o período histórico como um todo. E daí a gente entra num outro período histórico, numa outra categoria, que foi a Idade Média, tá bom? Então, em 470 depois de Cristo, nós temos a Idade Média, que finaliza em 1453 com a tomada de Constantinopla. Então, nós estamos falando aí de 1.000 anos de Idade Média, sendo que na Idade Antiga a gente está falando aí de cerca de 4.500 anos, tá? Então, foi um período menor do que o da Idade Antiga. Depois da tomada de Constantinopla, em 1453, nós entramos numa outra categoria de periodização, tá? Que é a Idade Moderna, tá bom? E a Idade Moderna, ela termina em 1789. Tomada de Constantinopla foi o seguinte, você tinha essa cidade, Constantinopla, ela já foi chamada de Bizâncio, e hoje ela é chamada de Istambul.
Era uma cidade na Ásia em que você tinha um Império Romano que ficava em Roma e uma parte do Império Romano que ficava em Constantinopla, como se fosse uma puta numa capital. E eles tinham um império próprio, tá? Era o chamado Império Romano do Oriente. Os turcos, que era uma população que ficava próxima a esse local, eles invadem Constantinopla. Então é como se fosse mais ou menos você falar bem assim, mano, o mundo como era conhecido até então, em que o Império Romano dominava, ou a Igreja Católica Romana dominava, a gente já está falando nessa hora aqui, mais de Igreja Católica do que de Império Romano, que seria acabou na outra data ali em 476, o mundo ele muda. Porque você tem agora a principal cidade do mundo sendo dominada por uma outra população, que foram os turcos, tá? Então essa data ela foi marcante por causa disso. É como se fosse realmente o fim de uma era. Aqui você já está vendo assim que não é mais só o cristianismo. Lembra? Estamos falando de Europa, visão europeia da história. Não é só o cristianismo que está tomando conta de tudo, mas você já começa a ter agora os árabes, já começa a ter agora o islamismo chegando. Então o mundo realmente ele toma uma outra forma a partir dessa data aqui, tá? A Igreja Católica ela perde muito poder nessa data. E isso dá condições para que aconteçam os eventos que a gente vai ver a seguir na Idade Moderna, tá bom? Então esse aí que foi a tomada de Constantinopla. Aí, então, a Idade Moderna ela vai de 1453 até 1789 na Revolução Francesa, tá? E a principal característica é o seguinte, né? Se a gente pode falar que a Idade Antiga foi dominada por grandes impérios, depois eu vou explicar um pouco mais. A Idade Média é dominada praticamente pela Igreja Católica. E a Idade Moderna, dominada pelos reis, a partir da Revolução Francesa, nós temos o mundo se configurando para um novo tipo de modelo político, que é a dominação do próprio povo, o advento da democracia, tá? Estados Unidos, França, depois em um dado momento no Brasil com a República. E a partir de 1789, Idade Contemporânea, que é o que a gente está agora. Eu acredito que daqui a 200 anos, se existir humanidade ainda, o pessoal vai olhar para trás e dividir a Idade Contemporânea em uma outra coisa, porque a história ela sempre é contada por quem está lá no futuro, né? Então eles vão olhar para trás e falar, puta, na verdade a Idade Contemporânea terminou quando o Elon Musk inventou o bagulho. Tipo um negócio assim, quando o Ford inventou o carro. Não sei, tá? Mas hoje nós estamos aí com Idade Contemporânea rolando, tá bom? Então não tem uma data de término. Então, gente, é o seguinte, essas duas grandes divisões que eu falei, era cristã, tá? Ou seja, a história é contada a partir do nascimento de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, tá? A gente tem essa divisão. E a divisão da história nesses períodos, pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, é um primeiro mapa que você tem que ter na sua cabeça para você alocar onde as coisas estão rolando. Pô, Revolução Francesa, Idade Moderna. Segunda Guerra Mundial, contemporânea. Tá? Cruzadas, Idade Média. Império Grego, Idade Antiga. Essas coisas têm que estar bem presentes, tá? Então vou trazer para vocês alguns fatos aqui, eu vou passar bem rapidamente neles, tá? Na pré-história nós estamos falando ainda de pinturas rupestres, tá? Ah, e só antes de eu chegar aqui, como vocês verem, eu coloquei aí só uma ideia na transparência de algumas manifestações culturais de cada período, tá? Então, na pré-história, pinturas na parede. Na Idade Antiga, ali, um gráfico já egípcio, tá? Uma pintura característica de dentro ali de uma pirâmide, de um sarcófago, né? Na Idade Média, pinturas voltadas para quê? Representação religiosa. Era a Igreja Católica dominando, tá? E só. Quando a gente entra na Idade Moderna, a gente está vendo ali, na verdade, Zeus, né? Na verdade, ali é Deus e Adão, só que você já começa a ter pinturas relacionadas com deuses pagãos, com Grécia Antiga. Então, você muda um pouco esse cenário. E outra coisa, não é uma pintura religiosa. Cara, Adão tá pelado. Pô, você tá estampando isso numa igreja, cara. Então, mudou um pouco o conceito, a cabeça, tá? E quando a gente chega em Idade Contemporânea, ali tem um quadro de Picasso chamado Guernica, que é um quadro que já fala um pouco de guerra, já é um outro tipo de pintura. Notem que não tem nada a ver, né? Os estilos eles vão mudando, tá? Na pré-história, pintura rupestre, pequenas ferramentas, tá? O ser humano ele tá deixando de ser um caçador-coletor, um cara que vai migrando de área para área procurando se tem frutinha para comer, ele agora começa a fazer agricultura, plantar, né? Isso é uma grande mudança na história da humanidade. Os três grandes principais impérios da Idade Antiga. Gente, legal ter isso, tá? Na cabeça, pronto, as principais características, isso foi aula para vocês. Nós estamos falando de Egito Antigo,
Grécia, Roma, tá? Esses três tem que estar aí na ponta da língua. Características sobre eles. Pô, Idade Antiga, tinha uma arquitetura própria. Em Roma foi inventado ali o conceito de democracia, depois teve uma ditadura, depois teve república, tá? E aí, detalhe de história, é o que a gente não vai passar hoje, tá? Por fim, eu deixei uma pintura aí, característica da época. Idade Média, gente. Cavaleiros, cruzados. A Idade Antiga, você está falando mais conhecida antiga ou a média, Isaías? A antiga, né? É muito conhecida por causa da questão mesmo da arqueologia, filmes, né? Se fala muito sobre essas coisas e tal. E tem uma coisa muito louca, o período da Idade Média não tem muita documentação histórica, cara, porque foi um período assim que tudo era muito só religião. Pouca coisa aconteceu. Você tem noção, hoje, vocês mesmos, vocês já estão aí com seus 14, 15 anos de idade. Cara, vocês já viveram revoluções tecnológicas. Quando vocês nasceram, o smartphone estava começando a entrar na história da humanidade. E vocês estão vivendo hoje o advento da revolução da inteligência artificial. Daqui a poucos anos vocês vão ser robôs trabalhando, porque eles já existem. E eles vão estar aí no mercado, tá? E daí o que a gente tem, gente? A gente tem cenários onde, na Idade Média, você tem, durante 1000 anos, nada acontecendo de novo. Pouquíssima mudança tecnológica, porque tudo era fanatismo, igreja, tá? Então, por exemplo, você tem os cruzados, você tem castelos nessa época e tal. Sociedades estamentárias, gente, isso deve ter sido aula para vocês, eu falo deve porque eu não tive acesso às aulas que vocês tiveram antes, mas isso deve ter caído, cara. Você tinha o clero, você tinha os soldados e você tinha o povo embaixo que não fazia porra nenhuma. Cara, as guerras futuras usando robôs para lutar, já tem guerra atual usando robôs, Aris. Já tem drone. Drone é robô, filhote. E ainda tem uma coisa, o drone ele ainda é controlado por um ser humano. Mas eu já tô cansado de ver vídeo de robô que pensa. Você quer ver um robô com inteligência artificial que provavelmente algum de vocês tem em casa? Aquela maquininha que faz faxina, mano. Que limpa o chão, sabe? Que é redondinha. Aquilo é um robô com inteligência artificial. Ele sabe quando tem um degrau e ele não desce. Embaçado, né? É só você pensar que daqui a alguns anos vai ter isso numa outra escala. Pois é. Já tem esse negócio. Não, o pessoal aí foi Black Friday e tal, o pessoal divide em 10 vezes, vai e compra um robozinho. Procura na internet aí que você vê. E, cara, e aí hoje já tem robô pra uma porrada de coisa. Nossa, uma porrada de coisa, filho. Idade moderna. Pô, agora nós estamos chegando numa outra época. Renascimento, por exemplo, religioso. Você não tem mais só a igreja católica. Martinho Lutero e Reforma Protestante. Agora você tem a igreja evangélica também. Pô, revolução nas artes, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Começa a surgir várias revoluções. Revolução na escrita, Gutenberg. O cara inventa um jeito de imprimir livro. Agora você começa a ter livro para a população. Muita gente aprendendo a ler. Cara, revolução do espaço, porque do espaço estou falando assim, de transporte, porque você começa a ter as caravelas atravessando os continentes, você tem a descoberta de um novo continente. Até hoje é usado livros. Eu tenho o Kindle, aquele esse aqui, ó, da Amazon, tá? Aqui dentro cabe 5.000 livros, se eu quiser colocar, como se fosse um celular para colocar livro. Mas, filhote, não abro mão disso daqui, ó. O cheiro disso daqui, quando eu compro, dá um negócio, mano. Eu sou louco por livro. Louco. Então, livro é um treco, tipo livro de papel impresso, isso é um negócio que não vai acabar porque é legal, entendeu? Também acho melhor o físico. O Kindle, porque eu pego condução para o trabalho, então isso daqui para ler na condução é melhor. Ou às vezes para você ler antes de dormir, você não precisa acender uma luz, que tem uma luz interna. Mas, cara, o físico com certeza é melhor. Com certeza é melhor. Tá? Escravidão, principalmente a escravidão é uma coisa que rola desde sempre na história da humanidade, mas na intensidade que rolou no processo África-América, isso nunca tinha acontecido, tá? Absolutismo, cara, reis que dominavam grandes impérios e coisa e tal, né? Aqui eu tenho uma figura de Luís XIV da França. Revolução Francesa. Depois de tanto tempo os reis dominando, o povo fala, vamos lá e cortar a cabeça da galera, entendeu? Invadir o palácio. Foi um negócio muito louco. Tá? Liberdade, igualdade, fraternidade. Aí vocês devem ter tido provavelmente uma aula só disso também. Tá? E aí nós entramos o quê? Nós entramos na última, que é a idade contemporânea. O que a gente tem na idade contemporânea? Revolução industrial. Agora não é mais uma pessoa costurando para fazer uma camiseta. Você tem uma máquina a vapor que faz 40 camisetas.
Então o mundo agora começa a ter muitos produtos sendo produzidos, né? Aí a gente começa a falar um pouco da história do Brasil, Império Brasileiro, proclamação da República no Brasil, Primeira Guerra Mundial, era Getúlio Vargas. Cara, Segunda Guerra Mundial, isso mudou o mapa do mundo, cara. O mundo agora ele começa a ser dividido em duas grandes esferas, Estados Unidos e Rússia, Guerra Fria, tá? Meu, de repente, no meio dessa loucura, corrida espacial, os caras fazem um foguete e levam o homem na Lua. Olha pra história, mano. A gente começou desenhando o bagulho na parede com sangue. A gente tá mandando o cara pra Lua. Tipo, meu, o ser humano é foda, isso a gente tem que falar, tá? E culminou aqui com a internet, é óbvio, um dos principais eventos da era cristã, nascimento do Esporte Clube Corinthians Paulista em 1910, esse aí a gente não pode jamais ignorar. Então isso aqui é um mapa, entendeu, dos principais acontecimentos, e é legal a gente ter essa visão sistêmica de história, tá? Lógico, se eu fosse dar uma aula de cada um desses temas que for o que aconteceu ao longo desse ano, a gente começa a estudar principais características, principais personagens, o que levou aquilo a acontecer. Hoje não dá tempo para fazer isso, afinal de contas nossa aula está até terminando, tá? Mas esse aqui é o mapa e eu vou mandar isso aqui para vocês, tá bom? Cara, algumas considerações finais para a gente poder aqui para os nossos finalmente aqui na nossa aula, tá? Eu sempre prestei prova na minha vida. Eu passei na ITESP quando eu era adolescente, na idade de vocês, e passei na Federal também. Eu estudei na ITESP ensino médio, ensino técnico, até trouxe hoje aqui, mostrar aqui um dos meus principais orgulhos aqui, eu guardo até hoje, canudinho lá da ITESP. Isso daqui posso garantir para vocês, como cara da periferia paulistana também, nascido e criado em Pirituba, que, cara, ensino médio técnico mudou minha vida, tá? Todas as faculdades, hoje eu faço MBA, trabalho numa empresa bacana, tenho uma qualidade de vida legal, foi o ensino técnico, mano. Tipo assim, a decisão que vocês tomaram, cara, eu tenho certeza que deve ter gente aí que falou, puta, deixei de jogar bola, deixei de ir no shopping, deixei de dormir até mais tarde, foi um saco, mano. E se não passar agora e tiver outra oportunidade, vai prestar e vai passar com certeza, cara, é pra mudar a vida. É uma das melhores maneiras da gente sair da situação que a gente cresceu, entendeu? Tendo privações, como a gente sabe que a gente tem, tendo, às vezes, assim, até uma... Por exemplo, cara, eu era um dos poucos caras pardos na ITESP, mano, na minha classe. Só tinha, tipo, japa, sabe, assim. Até essa questão mesmo, que mexe com a questão de preconceito e tal. Cara, a melhor forma da gente vencer isso é com a educação. Então arregaça em estudar. Sério, sério. Eu era o único Silva, Isaías, na minha classe. Eu era o único Silva. Quando eu fiz o ensino fundamental em Pirituba, mano, Silva, Santos, Pereira, Ferreira, todo mundo, né? É nós, né, cara? Então, eu era o único. Você chegava lá, você via vários. Hoje, agora, já tá diferente, tá? Mas tô falando disso de 2001. Já faz uma cota. Né? Eu estudei junto com o Daniel, aliás. A gente fez o ensino médio juntos. Então, cara, é para mudar a vida. Tipo, se vocês se aplicarem, vale a pena. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês, tá, gente? Questão de história. Leu a questão, leu as alternativas, não entendeu porra nenhuma, avança. Volta nela depois. Volta nela com mais calma depois, tá? Não fica grilado em cima da questão tentando resolver. Porque vai chegar uma hora, cara, assim, se você não sabe de primeira e você vai precisar fazer uma análise melhor, mano, não adianta você orar, cara, volta e meia, talvez o Espírito Santo vai se agradar de um de vocês e falar, é a C, tá? Mas não vai acontecer isso com todo mundo. Então, passa a questão e volta depois. Cara, não tem como você falar passa mais sobre. Normalmente cai Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Normalmente cai. Mas é um lance assim que não tem como você cravar. Às vezes por uma... Então, é uma coisa, assim, é um dos assuntos que cai mais. Mas não tem como eu dizer para você, pô, esse ano vai cair ou esse ano não vai cair. É lógico que a gente tem, e até o pessoal do cursinho faz um mapeamento interessante dos assuntos que ao longo dos anos vão caindo mais. Só que assim, mano, às vezes muda governo, ou muda a direção do Centro Paula Souza, a inclinação da questão é para outra. Às vezes é um momento que eles queiram falar mais de escravidão. Não sei, entendeu? Então, o importante é você tentar pegar o máximo de tudo possível, tá? Mano, confie na sua intuição. Se você passou o olho, cara, e alguma coisa dentro de você falou que é A, não muda pra B, velho. É experiência, mano. Já fiz prova pra caraca na minha vida. Tenta na A.
Se você for errar, erra na sua primeira intuição. Eu tô falando isso aqui, gente, no caso de você não souber a questão, tá? Você não sabe. Você tá em dúvida nas 5. Mas você tem um negocinho te inclinando pra A, puta, vai nele, mano. Porque a cabeça da gente é uma máquina muito foda. Às vezes é a A mesmo, tá? A chance de você acertar é bem maior do que você errar nesses casos. Lógico, eu tô falando em questões que vocês estão com muita dúvida e não sabem. O que você sabe, você já vai acertar. Elimine os fatos bizarros. Meu, aquela questão da Guerra Fria, falando que o Muro de Berlim caiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, dentro desse assunto é um fato bizarro. Já arrisca ela. Não essa daqui. Quando você está com 4 alternativas em vez de 5, o negócio já dá uma clareada. Tá? Se você ficou com 3, pô, clareou melhor. E a chance de você acertar num chute, se ficou entre 2, é 50-50, mano. Então vai pensando assim, tá? Tem técnica para fazer prova. Não é só, lógico, conteúdo com certeza primeiro, né? Sublime a personagem, fato principal. E aqui, infelizmente, eu não tive a oportunidade de passar para vocês um método para a história que a gente usa, mas eu vou mandar esse slide, se vocês quiserem, dá uma pesquisada na internet, tá? Que é buscar no enunciado as 7 circunstâncias. E quais são as 7 circunstâncias, gente? São 7 questões. Quem, o que, quando, onde, por quê, como e consequência. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, naquele filme dos Vingadores, o Ultimato, tá? Quem que é o principal personagem? A gente pode falar Thanos e Homem de Ferro, por exemplo, Capitão América. O quê? A invasão do Thanos na Terra, depois que ele descobre lá os planos do pessoal de voltar no tempo e tal. Quando isso aconteceu? Nos tempos atuais. Onde que aconteceu? Na sede dos Avengers. Por que aconteceu? Porque o Thanos estourou e acabou com metade da população e os caras queriam reverter o assunto. Como foi que aconteceu? O pessoal foi, capturou as joias, colocou numa manopla, o Homem de Ferro estralou o dedo e desfez o que o Thanos fez. Qual foi a consequência? Todo mundo voltou, menos o Homem de Ferro e a Viúva Negra que morreram. Isso é mapear a história. Você consegue fazer isso com qualquer fato histórico. Então, se você tem bem ciência desse método, você pode olhar um enunciado e grifar essas coisas. O ano, onde que está acontecendo, porque isso te dá um insight, falar, tá, então o que eu tô falando de república. Peraí, isso é república, mano, século XX, Brasil, vamos alocar aqui, tá? Nessa pegada, tá, gente? É assim que a gente consegue resolver a questão. Tá bom? Mas eu vou deixar isso aqui para vocês. É um método bem interessante, eu usei bastante lá. Dá para... Sempre tem método, do mesmo jeito que geometria tem método, que física tem método, história também tem, tá? Você consegue contar qualquer história aqui. Se eu perguntar para um de vocês, pô, como foi sua festa de aniversário? Você pode me falar. Quem estava na festa? O que rolou? Foi a própria festa. Quando rolou? Você me dá a data. Onde rolou? Você me fala. Minha casa. Por que rolou? Porque eu fiz 15 anos. Como rolou lá? A gente fez lá uns bagulho, compramos um pão, tinha lá uns bagulho para tomar. Qual foi a consequência? Ganhei presente pra caralho. Pronto, mapeei uma história. Entendeu? É método, tá? Se vocês não forem usar isso na prova, use isso no ensino médio que vai dar certo pra caraca, tá bom? Super recomendação aí. Pessoal, boas provas para vocês, tá? Eu não tive o privilégio de poder dar aula para vocês, né? Mas com certeza a professora Karina cumpriu o seu papel aí, tá bom? E assim, desejo para vocês realmente assim muita tranquilidade no dia, tá? Não grila, não. Eu sei que é difícil segurar a ansiedade, mas cara, você vai ter que passar por isso mesmo. Vocês estudaram para isso. Vocês não estão indo despreparado. Vocês vão estar competindo com uma galera que estudou muito mais que vocês, com certeza. Mas cara, a maior parte deles não estudou o que vocês estudaram, mano. Tá? E confie em vocês, cara. Confie em vocês. Tipo assim, eu sempre vou dar esse conselho, mano. A gente consegue chegar muito longe se a gente acredita na gente mesmo, tá? Independente se mãe ou pai acredita ou não, se fulano acredita ou não, se dependente no simulado você não foi tão legal, cara, chega lá, arregaça, dá o seu melhor, brilha, tá? É hora de vocês bater pênalti, mano. Vai lá e faz o gol. Não tem como errar, não. Tá bom? E desejo para vocês uma vida maravilhosa. Tá certo, gente? Eu só queria fazer uma coisa muito rápida. Eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer, mas caso vocês consigam, todo mundo liberar a câmera, só para dar um print na tela aí, para eu guardar ao menos alguns rostinhos. Pode ser? Se não puder, já... Bia, você ainda vai ser presidente da República, mano. Eu sou teu fã desde que eu te conheci. De coração, cara.
Eu catando essa bagunça. Ah, Na minha cara. é. Então foi o seguinte, ó. Pra ser oficial, então quem vai tirar esse print aí vai ser a Bia. Depois ela posta no grupo pra Ai, gente e meu manda pai, pra mim, peraí. tá? Deixa o pessoal abrir aí, então. Olá, Manu, Vitor, Calma aí, Isaías, como é que é? Thaís. Aqui. Vamos ver se alguém mais pode abrir aí. Deixa eu ver, não sei. Calma aí, gente, que a gente Esperar tá mais um tentando pouquinho. organizar aqui a disposição do pessoal. Isso, vê se você consegue pegar a melhor disposição. Layout. Isso aqui só Aham. Aumenta tudo. Eita, muito. Não, todo mundo. Pera aí. Vê se dá. Eu sei que tem um jeitinho que dá pra ver, né? Já Alterado. foi. Bora. É mosaico, né? Gente, é mosaico. Mosaico virou você aqui. coloca todos, né? Aí você puxa a barrinha pro final. Como é que tira? Não tem problema, Moisés. A gente faz um meme depois seu. Gente, vai ver. 1, 2 e... Vai lá. Aê. Acho que não Beleza. pegou direito, não. Pega outra. Sim. A minha cara Pega não outra aí. Ah, ela vai pegar em cima da cara dela. Aí é foda. Eita. Mais um, gente. 1, 2, 3 e X. Aê, muito bom, muito bom. Valeu, Agora- gente. Brigadão, viu? Valeu por hoje aí. Foi um prazer estar com Você, vocês. professor. Prazer estar Falou. com você. Tchau, Muito tchau. legal essa aula, gostei. Valeu. Show de bola. Tem que voltar, Ah, gente. Tchau. Tchau, você.